nosso último encontro, nós concluímos os Yogas dos Sonhos, o ciclo de estudos dos Yogas dos Sonhos. A gente está há 2 anos e meio nesse ciclo, que é toda a parte inicial do livro sobre Yogas dos Sonhos. E agora nós vamos iniciar a segunda parte, que é os Yogas do Sono. E aqui tem um ponto bastante importante que o Rinpoche traz, porque os yogas dos sonhos têm uma perspectiva bastante introdutória, né? E nos yogas dos sonhos nós somos apresentados a uma terminologia, apresentados a uma lógica, apresentados ao Tantra, é uma prática tântrica, né, que tem toda a perspectiva da transformação. E o Marcos, agora, 10 minutos atrás, quando nós estávamos fazendo o estudo do Maravilhas da Mente Natural, o Marcos perguntou se a gente poderia fazer uma prática para experienciar o Dzogchen, para experienciar os ensinamentos do Dzogchen, aquilo que o Dzogchen ensina. E na sequência do livro, o Rinpoche traz os yogas do sonho. Então, os yogas do sonho, perdão, os yogas do sono, os yogas do sono, ele pressupõe algumas coisas que são bastante importantes, assim, para que a gente possa entender e consiga praticar. Para a prática do yoga do sono, é importante que a gente já tenha familiaridade com a terminologia tântrica e com a prática tântrica. Então a gente já conhece o Tantra, a gente já sabe o que é o Tantra, né? Fizemos todo o ciclo de ensinamentos dos yogas dos sonhos. Então esse é um ponto crucial. Por quê? Porque não vai retomar muitos desses pontos. Então nos yogas do sono, o Rinpoche se aprofunda, ele já não é mais, ele não está mais tão explicando assim devagarinho, ele já vai direto ao ponto, porque ele pressupõe que a gente já conhece, a gente já sabe. E quando ele abre os yogas do sono, os yogas do sono, dentro dos ensinamentos, eles são mais profundos que os yogas dos sonhos. Então ele pressupõe que ou nós somos já praticantes tântricos, ou nós já praticamos o Dzogchen, porque é uma prática Dzogchen, ou que a gente já tenha uma experiência sólida no sonho. Então ele pressupõe, ele diz, olha, para entrar agora nos yogas do sono, é importante que a gente já tenha acumulado os yogas dos sonhos, praticado o sonho, que a gente pratique o Tantra, entenda o que é uma prática tântrica, tenha as experiências do Tantra, ou então que a gente já esteja praticando o Dzogchen. Nos yogas do sono, nós vivenciamos a experiência da natureza da mente, da base. O caminho é experienciar a natureza da mente, repousar nela de forma lúcida em tudo aquilo que nós fazemos e enquanto dormimos. Então, daqueles 6 yogas do Tantra Mãe, temos o yoga dos sonhos e agora entramos no outro yoga, né, que é esse unir, essa união a partir do sono. Página
205 no livro novo. Para quem está no Kindle, nós estamos na parte 4, o sono. Os capítulos dessa seção pressupõem que o leitor tenha alguma familiaridade com a terminologia tântrica básica. Diferentemente do material anterior sobre yogas dos sonhos, os ensinamentos sobre yoga do sono são voltados principalmente àqueles que já são praticantes tântricos ou dzogchen, e àqueles com experiência sólida em yoga dos sonos, dos sonhos. Denis, não tenho nada disso, não sei tantra, estou começando aqui agora. Não pratico Dzogchen ainda, não sou um praticante tântrico, não tenho experiência nos yogas dos sonhos. O que que eu faço? Segue aqui com a gente, né? E na dúvida, levanta a mão, a gente volta, a gente discute, lê de novo e qualquer coisa a gente dá um passo para trás, vai buscar. Mas a prática, a consistência, a clareza vai ser muito melhor se a gente já tiver acumulado tudo isso que o Rinpoche pressupõe que a gente já tenha feito. Capítulo 21, o sono e o adormecer. O que o Rinpoche no Yogas dos Sonhos levaria umas 20 páginas explicando, por exemplo, o sono e o adormecer, uma página ele vai falar tudo. Então, ele é muito direto agora. O processo normal do sono ocorre quando a consciência se retrai dos sentidos e a mente se perde em distração. Pense no que acontece quando você adormece. Você deita na cama, você está deitado, está deitada, e de repente o sono chega, como uma nuvem, né? Que entra e você apaga. Quando o sono entra, sua consciência se retrai. Então, há um momento no sono que é como se você desligasse. A consciência se retrai. E quando a consciência se retrai, você perde a conexão com os sentidos. Você não sente fome, você não sente cheiro, você não ouve nada. Esse fenômeno do sono, ele é muito interessante. Claro, você vai ouvir se houver um barulho muito alto, mas se você estiver muito cansado, acostumado a dormir num espaço com muito barulho, você nem ouve aquele barulho ao redor. Você vai ouvir um barulho diferente que é do despertador. Mas todos os sentidos se retraem. Você não vai sentir frio, a não ser que esse frio seja muito intenso. Você não vai sentir calor, a não ser que esse calor seja muito intenso. Esses sentidos, intenso ao ponto de representar um perigo para você, que aí você vai acordar para que você tire a coberta ou para que se cubra. Mas todos os sentidos se desligam e a mente se distrai. Surge um sonho. O sono é diferente do sonho. O sono é esse movimento de um corpo que, num determinado momento, perde a conexão com seus próprios sentidos. Ele se perde em si mesmo. Num determinado momento, ele apaga. É interessante isso, né? Porque de repente a gente apaga. As imagens mentais e pensamentos vão se desvanecendo até que a mente se dissolve na escuridão. Permanecemos inconscientes até o surgimento dos sonhos. Então, existe um tempo cronológico entre
a desconexão do corpo e o surgimento da mente no sonho. Lá, quando nós entramos nesse portal, nessa mandala, lembram? Uma mandala que tem 4 portas, 4 entradas. Quando nós entramos na mandala do sono, do sonho, lá no sonho, onde nossa mente surge de volta, existem sons, cores, forma, cheiro, barulho, música, som. Dançamos no sonho, sentimos perfume, sentimos, experimentamos, conseguimos comer. No sono, isso não há. É como se a gente sumisse num lugar e aparecesse em outro. O sonho é esse outro lugar. Tem uma experiência toda ali. Quando o sonho começa, o senso de eu surge de novo, reconstitui, por meio da reação, da relação dualística com as imagens dos sonhos, até o próximo período de inconsciência. Períodos alternados de inconsciência e sonho compõem uma noite normal de sono. Enquanto dormimos, ora sonhamos, ora não sonhamos. Ora estamos mais conscientes, ora estamos menos conscientes. Ora não temos nenhuma consciência. Estamos ali dormindo sem qualquer consciência. A diferença é que é consciência do sonho e momentos em que nós não temos nem consciência do sonho e estamos ali apagados. Para nós, o sono é escuro. Quando não há consciência, tudo é escuro. É o momento em que nós adormecemos e simplesmente temos essa experiência de escuridão. Algum tempo depois surge um sonho, mas entre o adormecer e o sonho, um momento de escuridão. Estamos conscientes nos sonhos, porque a mente em movimento está ativa, dando origem a um ego onírico com o qual nos identificamos. Surgimos no sonho. No sono, entretanto, o eu subjetivo não surge e não formamos memórias, ficamos inconscientes. Percebam onde que está a grandeza da experiência do yogas do sono. Eu vou ler de novo. No sono, entretanto, o eu subjetivo não surge. O ego não surge. Então, nos yogas do sono, nós temos uma oportunidade que a gente não tem na vida em vigília e que a gente não tem no sonho. Porque aqui, no estado de vigília, nós temos um ego. Estamos lidando com esse ego o tempo inteiro. E esse ego fica revoltado, e esse ego quer um monte de coisa, e esse ego deseja, e esse ego defende o mundo dele, e esse ego é aquilo que nós somos. E que nós temos certeza que nós somos. Um praticante vai dizer é exatamente isso que eu não sou, o ego. Quando a gente surge lá no sonho, surge esse ego. Pode surgir um ego um pouquinho diferente, com algumas nuances lá, talvez mais confuso, talvez mais irado, talvez mais pacífico, mas surge um ego lá. Mas entre o ego da vigília e o ego do sonho, existe um espaço, existe um momento
em que o ego não se formou, não se reconstituiu. E o Rinpoche usa esse termo aqui, ele usa o termo a consciência se reconstitui. Cadê? Se retrai os sentidos. Lá, ó. Quando o sono começa, o senso de eu se reconstitui. Onde está a grandeza do yogas do sono? Acompanhar esse processo de forma consciente. Tem um ego que se desvanece. Conscientemente eu observo esse ego se desvanecendo. Conscientemente eu adentro no estado de sonho. Então, o ego desaparece, o senso de eu não perco a consciência e surge o ego de sonho. O yoga do sono, ele é difícil até de compreender, porque ele vai fazer a experiência de conscientemente, a partir da base, observar tudo que passa, sem confusão, sem se perder. A experiência do sono, de acordo com os ensinamentos, é a experiência da entrada no bardo da morte. Se nós conseguirmos adormecer de forma consciente, que é diferente do sonho lúcido, é o adormecer lúcido e ficar lúcido a noite inteira, nós conseguimos fazer essa experiência em qualquer circunstância. Nós conseguimos viver de forma consciente em qualquer circunstância. Nós conseguimos aplicar a prática da consciência, a prática Dzogchen, em qualquer circunstância. Então, aprender a adormecer e se manter lúcido, não um sonho lúcido, mas uma lucidez que permanece desde a observação do ego em vigília até a observação do ego se reconstituindo no sonho, diz da experiência iluminada. Embora a falta de consciência defina o sono para nós, escuridão e ausência de experiência não são a essência do sono. Por mais que a gente tenha o sonho como aquele escuro que surge, o sono como aquele escuro que surge, o Rinpoche diz, não é a escuridão, nem a falta de experiência a essência do sono. No estado desperto, puro, que é a nossa base, não há sono. Anote isso. No estado desperto, puro, que é a nossa base, não há sono. A mente, ela é clara, sempre desperta, atemporal. Para a mente não há passado, presente e futuro. A mente não dorme. Sempre presente e única. Se formos capazes de permanecer em Rigpa e não no sono da ignorância, teremos a experiência de luminosidade, tranquilidade e bem-aventurança. Quando desenvolvemos a capacidade de permanecer nesse estado desperto,
descobrimos que o sono é luminoso, essa luminosidade é clara luz. Essa é a nossa verdadeira natureza. Conforme explicado em capítulos anteriores, os sonhos surgem de marcas kármicas. O yoga dos sonhos desenvolve a lucidez em relação às imagens do sonho, mas o yoga do sono não há imagem. Não tem nada sendo construído. Não tem nada sendo destruído. Não tem nada sendo transformado. No sono não há imagens. A prática é o reconhecimento direto da consciência pela consciência. A luz iluminando a si mesma. O que o Rinpoche chama, o que o Majud chama, o filho se encontrando com a mãe. A consciência reconhecendo a própria consciência. Sem o ego. Então, a perspectiva do yoga do sono é a perspectiva do reconhecimento da natureza pura da mente pela própria natureza pura da mente. A consciência que se autoconhece, que se auto-reconhece, que se realiza. Realiza no sentido de que para a nossa mente se torna real, palpável, experiencial. Posteriormente, quando a estabilidade na clara-luz estiver desenvolvida, nem mesmo as imagens dos sonhos distrairão o praticante. E o período do sonho também ocorrerá na clara-luz. A integração de yogas do sono com yogas do sonho se dá na realização da clara-luz, na realização da iluminação. Quem já estudou o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, vai perceber, ou já teve contato com isso, que o momento em que a gota da mãe, a gota do pai, que está no topo da cabeça, e a gota da mãe, que está ali a 4 dedos abaixo do umbigo, se direcionam ao coração no momento da morte, se encontram no coração, os ensinamentos dizem que primeiro tem uma experiência de uma luz muito vermelha, branca descendo, depois uma luz muito vermelha, até que elas se fundem no coração, as duas gotas, surge uma escuridão momentânea e imediatamente surge a clara luz. Em que consiste a iluminação? Em experienciar a clara luz, em se fundir com a clara luz, em se dissolver na clara luz. Mas se adentramos o bardo de forma inconsciente, nós podemos ter um sonho lúcido consciente no bardo, né? Nós temos um sonho lúcido, uma lucidez no bardo, mas a nossa entrada foi inconsciente. Então, essa entrada inconsciente no bardo faz com que a gente não reconheça a natureza pura da mente. Faz com que a gente não experiencie e não se dissolva na iluminação. Todas as noites, toda vez que nós adormecemos, de acordo com os ensinamentos, nós fazemos a mesma experiência da hora da morte. Nós temos a escuridão, porém, se nós estamos conscientes, a luminosidade, a clara-luz se manifesta cada e todas as vezes que dormimos. Enquanto não temos desenvolvido a prática, consciência,
Nós sequer observamos essa luminosidade que surgiu. Nós sequer mergulhamos nessa experiência. Esses sonhos são, dessa forma, chamados sonhos de clara luz, que são diferentes dos sonhos de claridade. Nos sonhos de clara luz, a clara luz não é obscurecida por nada. Nós perdemos o verdadeiro significado da clara luz tão logo conceitualizamos ou tentamos integrá-la. Não há nem sujeito nem objeto na clara luz. Porque se não há fusão entre se eu surgir com ego e a clara luz surgiu como algo, eu já perdi. Já não é isso. Então, o adormecer é a clara luz surgindo em mim. É o reconhecimento da minha mente como clara luz. Então, aquela clara luz que surge no momento do bardo e tudo mais, o que é aquilo? Não é nada externo, é a própria mente, a base da mente se manifestando. E a opção nossa, que faz com que a gente fique 49 dias perambulando pelo bardo, é de não reconhecer, de não se aprofundar, ou então de não permitir que a clara luz surja efetivamente. Nós perdemos o verdadeiro significado da clara luz tão logo a conceitualizamos ou tentamos integrá-la. Ela está ali, isso é a clara luz. Pronto, perdi. Porque ela é uma experiência, não é algo que nós conceitualizamos. Não há nem sujeito nem objeto na clara luz. Se houver qualquer identificação com o sujeito, não será possível acessar a clara luz. Se surge ali um eu, imediatamente não é clara luz o que está aparecendo. Na verdade, nada acessa a clara luz. Ela é a base conhecendo a si mesma. Não existe nem você nem aquilo. Usar uma linguagem dualística para descrever o não dual resulta necessariamente em um paradoxo. A única maneira de conhecer a clara luz é conhecê-la diretamente, é experienciá-la. Os tibetanos, eles enumeram 4 momentos em que essa experiência é possível. Primeiro momento da morte. Segundo momento, o momento da passagem do estado de vigília para o sono. Não para o sonho, para o sono, até que o sonho surja. É o momento em que nós podemos experienciar essa mente aberta, desde que consciente e vazia. O momento de um espirro. Eles costumam dizer que a nossa mente fica totalmente livre, totalmente aberta no momento do espirro e no momento do orgasmo. Então, para o praticante tântrico ou mesmo para o praticante dzogchen, nesses 4 momentos, nessas 4 experiências, é capaz de dissolver o ego e ali simplesmente de forma consciente experienciar a base, reconhecendo a própria base. A nossa jornada espiritual é uma jornada em que muitas vezes a mente em movimento está olhando para a base. E se a mente em movimento olha para a base,
que é o que nós acabamos fazendo aqui, nós estamos conceitualizando a natureza da mente, nós estamos dizendo o que ela é, tentando explicar, tentando, de alguma forma, abarcar em algo para dizer o que é. Na experiência da Clara Luz, não há alguém fazendo uma experiência. Não há alguém dizendo o que é a base. Há simplesmente uma mente desperta. Base. Conchi. Ela não está em relação a algo. Ela não está em relação à mente em movimento. Ela não está em relação à mente, como se a mente em movimento estivesse olhando para a base, ou a base para a mente em movimento. Ela não está em relação. Então, a experiência do sono é a experiência reproduzida todas as noites, em que nós podemos adentrar de forma consciente, não quero confundir, consciente no sono, e observar o ego que se dissolve enquanto adormecemos, observar a transição e observar o ego surgindo de novo quando nós entramos no sonho. Você já observou o sono chegando? Você já prestou atenção no que vai acontecendo? Ou você adormece tão cansada, que simplesmente apaga, surge alguns sonhos no caminho e acorda no dia seguinte? A experiência do yogas do sono é uma experiência do não ego. É a experiência da dissolução do eu. De um eu que é destruído, desaparece, se desorganiza todas as noites. E todas as noites você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de fazer essa experiência de clara luz. Permitindo então que a gente acompanhe esse processo do ego, do eu, do Denis que eu conheço, do Denis que eu acredito que eu sou, do Denis que vive suas experiências ordinárias, se dissolve e lentamente surge num outro lugar. E esse caminho do dissolver até o surgir é a manifestação da clara luz, da luz que nada mais é do que a mente olhando para si mesmo, a partir da base. Antes de nós irmos para os 3 tipos de sono, né, que é o sono sansárico, sono de ignorância e o sono de clara luz, gostaria aí de deixar esse ponto para a próxima semana e de ouvir quem quiser falar alguma coisa sobre a prática, sobre a experiência, ou ainda sobre essa perspectiva aí de hoje, né, desse novo yoga, né, que requer um pouco mais de abandono e de confiança do que necessariamente uma prática mais organizada e estruturada. Oi, Gisele, tudo bem contigo? Oi, Denis, boa noite. Eu tô Boa recuperando de uma noite. pneumonia, sabe? Passei mal esses dias aí. Mas agora já tô Melhoras? bem. Ah, obrigada. Agora já tô bem. Eu tô ouvindo ali, né? E essa experiência que você está contando ali, eu tenho, sabe, às vezes. E nessa última semana, não sei se porque eu tava doente, o que que é,
Mas eu deitei, e daí quando eu olhei no relógio, já era 6 horas da manhã, só que eu não tinha dormido, eu não pensei em nada, eu não sonhei. É como se tivesse desaparecido mesmo, sabe? Uma coisa assim, estranha. Aí no Whoop, né, que eu tenho, o monitor, marcou como se eu tivesse dormido sono leve, só que eu não dormi. Então eu achei muito interessante, achei semelhante ali com. Às vezes acontece de eu deitar e sumir, assim, sabe? Não sei explicar. Uhum. E aí eu, eu achava que isso era um tipo de meditação, mas então é uma yoga do sono, então. Não tem a ver com meditação. Ó, veja, no yoga do sono, nós dormimos. Se eu não dormir, eu posso estar fazendo uma outra prática, eu posso estar fazendo uma prática de meditação, eu posso estar fazendo uma outra prática. Mas quando yogas do sono, o adormecer faz parte do processo. Então, É, nós então, estamos dormindo. mas Oi? não é como se eu tivesse dormido, só que o monitor marcou que eu dormi. Ele Entendi. marcou que eu, ele marcou que eu dormi, mas não é igual nos outros dias que eu durmo mesmo, de verdade, sabe? Sono profundo, sono REM. Ele marcou bastante tempo de sono leve e eu não entrei no sono REM. É isso que eu achei interessante. Sim, sim. Mas mesmo assim, Gisele, pode ser um tipo de yogas dos sonhos, do sono, sim, tá? Mas Ah, de tá. acordo com o ensinamento, a gente faz o caminho do sono. Então, tem o sono REM, tem o sono profundo, tem todos os Ah, níveis de sono ali acontecendo. Mas tá. a consciência está desperta, Uhum. né? O que pode ter também, na sua experiência, é um relaxamento profundo, né? Tem um relaxamento profundo ali. E de repente você pode estar desperta, acordada, meio dormindo, meio acordada, acompanhando tudo que está acontecendo. No yogas do Isso eu tenho sono, também, mas não, mas nesse dia não. Nesse dia eu espantei, porque quando eu olhei 6 horas, é como se tivesse passado 2 minutos, sabe? Foi muito estranho, assim. entendi. Foi uma Não, é experiência uma rápida e experiência nova, profunda. assim, pra mim. De durar tanto tempo, porque eu já tive isso em intervalos menorzinhos. Mas de horas foi a primeira vez, assim. Obrigado. Tá, obrigada, eu que agradeço. Ficou claro, gente, que esse é um ponto bastante importante para o yogas dos sonhos, do yogas do sono. Entender essa diferença crucial que existe entre yogas dos sonhos e yoga do sono. Oi, Adalto. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Bem, Denis. Noite. Uma coisa que eu percebo às vezes, né, nesse processo de dormir, né, faço as práticas, faço as respirações, ora a respiração no chakra da claridade, ora no da garganta, ora no coração, né, é que vão surgindo imagens hipnagógicas, né? Quando vai entrar no processo, começam a vir espontaneamente começa a surgir imagens, e às vezes é um cavalo, um cavaleiro, às vezes são pessoas passando, né? Que eu lendo aí já o Alan Wallace, né? Ele definiu como imagens hipnagógicas, né? Que surgem naturalmente, né? E que seria um indutor, né? Para a yoga do sono, né? Mas efetivamente aí eu apago, né? Não sou bem nada de sonho de claridade ou de clara luz, né? Mas essa experiência das imagens hipnagógicas, dá para perceber que elas realmente surgem quando você está nesse processo de ir respirando, focando no chakras, né? E surgem, né? Eu queria fazer esse comentário aí como uma experiência que é mais ou menos comum, assim, quando vou dormir, né?
eu tenho essas imagens e às vezes também sons, pessoas falando, assim, eu estou ouvindo, Isso, então isso faz isso, parte desse processo, né? Mas enquanto tem eu vendo imagens, eu ouvindo, tem um ego presente sim. e de repente apaga. Eu lembro de um ensinamento do Alan Wallace que ele fala que se você consegue ir olhando essas imagens e ir soltando, né? Na verdade, não se fixar em nenhuma delas e ir soltando, ela pode ser o indutor, desse processo do sono, né? De clara Aham. luz. Pode ser, né? Quer dizer, ele aponta Sim. como uma possibilidade. O Rinpoche ele vai ensinar uma visualização muito específica para isso. Tem práticas específicas com visualização. É uma visualização muito interessante porque ela reproduz a dissolução dos elementos no momento da morte. É a dissolução, é quase o que fazer naquele momento, a dissolução dos elementos para adentrar consciente no momento que surge a clara luz, né? A consciência da consciência. O duro é que, para nós, é, e a pergunta do Marcos no estudo anterior me deixou bastante apreensivo, porque quando nós falamos da consciência, nós estamos sempre olhando para um ego consciente. Então, é a identidade de eu que existe, que conhece, que está consciente de algo. Mas quando nós estamos falando da prática Dzogchen e dos yogas do sono, nós estamos falando de uma consciência da consciência, que é uma consciência anterior ao surgimento do ego. É com esse olho que nós vamos acompanhar toda a transição do estado de vigília até o momento que surge o sonho. Então, não é com o Denis que conhece, não é com o Denis ego que está aqui. É inclusive observar esse ego sumindo. Ser consciente disso e acompanhar a transição. O sono é um negócio mágico, que a gente se desconecta do corpo de uma forma maravilhosa. A gente surge num outro lugar, num outro corpo, num outro tudo. É fantástico. E o mais fantástico é que a gente surge dentro da nossa própria mente, não tem ideia disso. Né? Que aquilo que nós buscamos é ali que nós estamos. Muito bem. Mais alguém? Agora a gente com o desafio dos yogas do sono, né? Continuamos avançando na próxima semana. Quem está fazendo os dois estudos vai ficar tudo muito conectado, né? Vão ser aspectos da prática agora na perspectiva do Dzogchen, né? Quem está no outro estudo está estudando o Dzogchen, a um estudo mais teórico, agora a gente vai para uma perspectiva mais prática, né? Que é o yoga do sono mesmo. Eu queria fazer um comentáriozinho aí, bem rápido, né? De Pois não? um, de um sonho de uns dias atrás em que eu reconheci o estado de sonho, né? Então, percebi que eu estava sonhando e é tão curioso que comecei a ver, estou sonhando, né? Então, comecei a me movimentar e voar e tal. E comecei a observar como se fossem seres de fumaça passando, né? E é muito interessante como você acha ali, você acha que você está vendo seres, né? De fumaça passando e você está dentro da própria mente de sonho, né? Quer dizer, é muito curioso como ainda a falta de prática na yoga dos sonhos, de pegar e dar visibilidade, por exemplo, àquela fumaça, né?
Então, eu vou te transformar numa flor, eu vou te transformar num elefante ou o que for, você acaba dando solidez. E aí você perde o sono, né? Naquele momento você acaba perdendo, porque você acabou dando solidez, é como se você estivesse vendo um ser ali, né? E da solidez aí ele perde a lucidez do sonhar, né? Só para O relatar Adalto. um. Mas é maravilhosa essa experiência, é maravilhosa essa tomada de consciência, né? Que é essa tomada de consciência de que aquilo que acontece no sonho acontece em vigília, quando nós damos solidez à nossa raiva, ao nosso orgulho, à nossa inveja. Quer dizer, a gente está dando solidez aos seres de fumaça que surgiram, né? Sim. Nós interpretamos algo de uma forma, ficamos bravos, nos incomodamos, vamos. É um ser de fumaça, né? E como se fosse separado, né? Quer dizer, na verdade, a lucidez no sonho foi perdida ali porque eu separei, eu considerei como uma entidade, né? Então, Sim. naquele momento, perdi. E nós perdemos assim, né? É um instante. E do nada a gente perde. Mas você conseguiu voar, conseguiu fazer experiências. Então, sim, eu percebi que tinha um sonho ali, né? Então, estou sonhando, né? Então, ao invés de eu estar nesse lugar aqui e ter um risco, né, de descer essa escada íngreme, né? Que eu posso sair dela voando, e fiz isso, né? Sair de outra forma, né? E fui verificando os ambientes, né? Nesse processo de estar me deslocando. E aí que então surge essas aparências aí, e aí eu as separo e perdi, né? No momento em que eu olhei e vi que eram como se fossem fantasmas, né? Não que tivesse Sim. surgido algum tipo de susto, algo assim. Eu olhei e falei, olha que interessante esses seres de fumaça, né? Então eu os identifiquei como seres de fumaça e perdi, daí eu perdi o sonho. Devagarinho a gente vai dando mais, tendo mais tempo, né? Perdendo menos. Mas é um exercício. Mas é isso. E a gente dá realidade no sonho, dá realidade para as coisas aqui fora, e assim seguimos no Sansara. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos fazer a dedicação? Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós, praticantes, detentor dos ensinamentos. Possa sua vida ser muito longa.